Olá pessoal, bem-vindos a esse vídeo para o blog do Mubarak.com.br. Nós vamos falar do uso de um aplicativo que eu considero muito especial, o Adobe Photoshop Mix. Esse aplicativo, segundo a produtora do software, tem o mesmo núcleo do Photoshop para computador. Isso torna ele um excelente aplicativo. Eu vou mostrar aqui como a gente faz uma composição, uma fotocomposição. Lembrando que o objetivo dele é esse, é fazer mesclagem de fotos, montagem de fotos, mixagem de fotos, chame você como quiser chamar. Quando você abrir o aplicativo pela primeira vez, ele vai pedir que você insira sua conta da Adobe. Se você não tiver uma conta lá ainda, pode criar uma gratuitamente. Então a primeira coisa é a gente apertar esse botão de mais aqui do lado esquerdo para iniciar um novo projeto. A primeira coisa que ele pede é que você escolha as imagens. Então a gente vai escolher primeiro a imagem do fundo, mas não tem problema, tá? Se é do fundo ou é do primeiro plano que você vai escolher, dá para trocar depois. Aí agora a gente vai apertar esse botão de mais aqui, olha, em cima da miniatura da camada, para escolher a próxima foto. A primeira mensagem que ele está me mostrando aqui é que essa foto que eu importei tem um tamanho diferente do tamanho da tela. Então ele pede para redimensionar a tela. Vamos redimensionar. Qual que é o conceito aqui do aplicativo? Assim como no Photoshop para computador, o Photoshop Mix ele trabalha com camadas. Vocês podem ver na lateral direita aqui uma camada sobreposta à outra. E um botão de mais para eu adicionar outras camadas caso queira. Na parte de baixo do aplicativo, a gente vai ver a barra de ferramentas que nós vamos usar muito para trabalhar. E na parte de cima, algumas opções como, por exemplo, ocultar a camada ou as camadas, o menu do próprio Creative Cloud, né, da Adobe, o botão de compartilhamento e também um botão para voltar, para desfazer ou refazer uma tarefa. O que nós vamos fazer agora aqui, nesse tutorial, é só uma mesclagem. Então nós vamos usar em primeiro lugar, já que eu tenho as duas imagens do jeito que eu gostaria, eu vou usar a ferramenta cortar, essa tesourinha aqui na parte de baixo. Aí agora ela me abre as opções da ferramenta cortar. Ela faz isso para cada uma das ferramentas que mostra. A primeira opção é adicionar ou subtrair. O que isso significa? Que se eu deixo esse botão ativado para adicionar, tudo o que eu selecionar na tela vai permanecer e o restante vai ser excluído. E o inverso também é verdade. No botão subtrair, o que acontece é que tudo que eu pintar na tela ou selecionar na tela vai sumir e o restante vai ficar. Normalmente a gente usa mais a opção adicionar. O próximo botão é para inverter a seleção, inverter aquilo que você mexeu, caso você tenha usado a opção errada antes. Na sequência você tem o botão de reiniciar, você pode refazer o processo. O botão de arestas e também o botão pena. O objetivo desse botão pena é suavizar a extremidade da sua fotografia. Temos o botão alto, que é para fazer o recorte sozinho, automaticamente. Via de regra, esse botão não funciona tão bem. Vamos testar aqui só para ver? Mas eu não gostei do processo que ele fez, tá? Foi um processo meio grosseiro. Então o que a gente vai fazer é usar a ferramenta de cima de desfazer. E vamos fazer isso manualmente. Aqui nós temos duas opções de pincel, o básico e o inteligente. O inteligente detecta muito melhor as bordas da sua imagem, ao passo que o básico não. Então, a ideia, vamos sempre usar inteligente? Não. Porque vai ter alguns casos que o botão inteligente ele vai estar reconhecendo pixels da imagem ou partes da imagem que a gente não quer. Então, o botão básico, o pincel básico, vai nos ajudar a determinar exatamente aquilo que a gente quer que seja selecionado ou não. Nesse primeiro momento, vamos usar o inteligente para ganhar tempo, para a gente selecionar uma maior parte no menor espaço de tempo possível. Essa é a ideia aqui. Então vamos selecionar. A opção marcada é adicionar. Eu estou usando agora o pincel inteligente. Observe como o processo é muito, muito simples, muito fácil. Com dois dedos, viram que para melhorar a minha capacidade de selecionar, eu aproximei com dois dedos, fiz o movimento de pinça e agora com os dois dedos eu vou mover
a imagem para cima, porque com um dedo na tela eu seleciono, 2 dedos eu movo para qualquer parte, olha. Então vamos continuar o processo de seleção. E o que você observa é a qualidade do aplicativo ao fazer essa seleção. É uma qualidade realmente muito boa. Eu uso o Photoshop para computador e falo para vocês que a qualidade, a capacidade dele detectar é muito boa, é muito semelhante ao do computador. Aqui então, olha, vão vendo que eu vou dando cada vez mais zoom para fazer uma seleção cada vez mais precisa. E se eu não estiver satisfeito com a seleção que ele fez aqui, eu troco para o pincel básico para fazer essa seleção ainda mais manual. Mas por enquanto eu estou satisfeito, então vou usando ela aqui. A gente aqui chegou num ponto agora bem interessante. Eu fui fazer o processo de seleção do tênis dela e vi que não ficou legal usando o pincel inteligente. Então agora eu vou trocar para o pincel básico. E na realidade, como eu selecionei, agora eu quero tirar parte dessa imagem, eu vou mudar a chave aqui para subtrair. Vou me aproximar mais dos pixels e vou dizer para o computador, para o software, que eu quero remover essa parte aqui, olha. Beleza, cheguei no resultado que eu queria. Aí agora eu posso voltar para o botão inteligente, para o pincel inteligente continuar o trabalho. Lembrando de voltar a chave para adicionar. Agora que a gente já está satisfeito com o resultado da seleção, o próximo passo, o último retoque aqui, é fazer o seguinte, olha. Você observa que a extremidade da imagem está muito rígida, muito dura. A gente usa o botão pena para dar uma suavizada. Cuidado para não exagerar aqui, para a imagem não ficar desnatural depois. Eu vou dar suavizar só mais um pouquinho. Ok, assim já está interessante para mim. Se você suavizar demais, você pode prejudicar um pouco a qualidade da imagem. Volto aqui, agora eu aperto esse concluído, esse tique aqui. O que eu observo agora, dando um toque aqui fora da tela de pintura, eu posso redimensionar a tela também. É só uma ferramenta de zoom. Isso na realidade não redimensiona, só altera o zoom da imagem, da tela de trabalho. Eu estou vendo que a imagem do fundo está bem longe, então o que eu vou fazer? Eu vou ampliá-la. Claro que se isso estiver prejudicando a qualidade da imagem, o ideal seria que eu usasse uma imagem maior ou redimensionasse a tela de trabalho. Mas no caso aqui, acho que é aceitável fazer isso. Bom, eu vou dar um toque agora na camada do casal pulando, e o que nós vamos fazer é reposicioná-los com o movimento de pinça, de uma forma que fique satisfatório, tá? Aqui para mim acho que está bom, para efeitos de exemplo. Qual que é a ideia agora? Para dar um realismo bem maior à nossa fotografia, seria bem legal ver o reflexo desse casal na água, né? Então eu vou duplicar a camada deles. Eu dou mais um toque em cima da camada selecionada e aperto duplicar. A gente vê pela animação que aparece na tela que ela foi duplicada no mesmo lugar. Aí eu agora posso arrastar e posso girar essa imagem. O próximo passo agora é a gente ajustar, porque ela ficou invertida. Então eu dou um toque na camada duplicada e digo agora que eu quero virar ela no eixo X. Ótimo. Reposicionar um pouquinho melhor aqui. E por fim, não está muito real, porque o reflexo na água não é tão vivo assim. Nós vamos usar um recurso bem interessante nesse caso agora, que é o recurso de mesclagem. Então, com a camada selecionada, eu vou fazer a mesclagem dela para a camada de baixo, para a camada da água, na realidade. Então, o que a gente vai fazer aqui? O ideal é você tocar, arrastar e pôr a camada que você quer mesclar para baixo.
em contato com a camada sobre a qual ela vai ser mesclada. Eu uso essa opção, essa ferramenta aqui embaixo, escrito mesclar, e aí eu seleciono a opção que mais me interessa. Nesse nosso caso, para mesclar na água, o ideal é essa luz suave. Olha o resultado que ela já proporcionou. E eu ainda posso usar a opacidade da mesclagem para determinar um nível mais apurado. Bom, para mim acho que está legal esse nível aqui. É só apertar esse concluído agora, dar um toque fora. E está aí agora a nossa imagem completamente mesclada. Você pode explorar outras ferramentas, é muito legal, muito completo, mas essa eu acho que é uma das mais interessantes nesse aplicativo. O resultado pronto, você pode agora compartilhar numa rede social ou mesmo salvar na galeria de fotos do seu dispositivo. Esse aplicativo ele roda bem no iPad, no iPhone, mas também vai rodar bem em smartphones Android, tablets Android. O desempenho vai ser melhor se o aparelho, se o dispositivo, ele tiver um hardware melhor, né? For um aparelho mais potente. Em aparelhos mais fracos, mais básicos, ele vai conseguir rodar, mas com um pouco mais devagar os resultados, né? O resultado não interfere, a qualidade é a mesma, mas ele pode travar um pouquinho, pode rodar mais devagar. Bom, então foi esse aí o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhe lá o blog do mubarak.com.br para poder estar sempre por dentro das últimas novidades em termos de tecnologia móvel, produtividade. Acompanhe, assine o nosso canal aqui também para você realmente estar ciente dos próximos vídeos que a gente lançar. Então, obrigado a todos e até a próxima.